Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam se cuidando. Hoje a nossa aula é relacionada à resolução dos exercícios deste tema aqui, ó. Situações de equilíbrio na física. Então, vamos lá? Eu vou ler a questão com vocês e logo em sequência a gente resolve em conjunto. Então vamos lá. Questão número 1. Um corpo de 100 newtons encontra-se em equilíbrio em todas as situações indicadas na figura. Aqui temos os desenhos das situações A, B, C e D. E aí a pergunta é, qual a força aplicada pelo garoto? Qual a força aplicada pela mesa? Qual a força aplicada pela mola? E qual a força aplicada pelo teto? Então, pessoal, vamos lá? Antes da gente iniciar a resolução, eu quero recordar com vocês o que significa na física este termo equilíbrio. Lembra que quando a gente viu as leis de Newton, a primeira que era a inércia, a segunda que era o princípio fundamental da dinâmica e a terceira que era a lei da ação-reação? Quando a gente viu isso daí, a gente estudou que quando um corpo ele sofre a ação de N forças, existem duas possibilidades. Ou ele vai se deslocar com velocidade constante, ou ele estará parado. Desta forma, ele vai estar em inércia. Agora, quando a soma das forças não der zero, significa que existe uma força resultante. E aí caímos na segunda lei de Newton. Então, veja, quando você pensa em equilíbrio, você pensa em repouso, você pensa em algo estático. Então, na física, estar em equilíbrio significa que a soma das forças está dando zero. Então, significa que os corpos estão em inércia. Lembre-se que estar em inércia tem duas possibilidades, ou parado ou andando com velocidade constante, beleza? Nesse caso aqui, vamos tratar a inércia como repouso? Então, vamos lá. Quando a pergunta é qual é a força, você tem duas respostas a serem dadas, o valor e o nome da força. Então, vamos lá. O garoto está segurando aqui, ó, um fio que segura essa bolinha de 100 newtons de peso, de força-peso, ok? Então, aqui o que a gente vai pensar? Bom, se isso daqui está tudo paradinho, tudo em repouso, eu vou primeiro desenhar a força-peso. Galera, a força-peso, ela é sempre vertical e para baixo. Então, olha só. O peso, quem faz o peso na bolinha é a Terra, certo? Então, aqui, ó, temos a força-peso na bolinha. E aí você vem aqui e põe o peso e o vetor, né? Tem que lembrar que peso é uma grandeza vetorial. Se não tiver nenhuma força para segurar a bolinha, ela cai, o peso puxa ela para baixo. Veja que aqui tem uma corda, aqui tem um fio, né? Então, a gente tem que lembrar que força aplicada em fio é tração, pessoal, tração. Então, eu venho aqui e ao longo do fio eu vou marcar a força T de tração. Olha só, tração e peso devem ter o mesmo valor nesse caso, pois se uma delas ganhasse, o corpo estaria ou subindo ou descendo. Tudo bem? Então pensa comigo, se o garoto está segurando a corda, a força que o garoto tem que fazer para cima deve ser igual a quem? A tração. Se nesse caso, tração é igual ao peso, eu posso afirmar que a força que o menino faz é igual à tração, que vale 100 newtons, né? Tá aí. Então, tá aí 100 newtons de força é a força que o menino faz, a força F, para segurar esse corpo aqui. Tá legal? Vamos ver agora a parte B? Na parte B você tem o mesmo corpo agora apoiado numa mesa, né? Então vem comigo, ó. Vamos prestar atenção aqui. Primeira coisa que você faz é sempre marcar as forças, ok? Esse corpo tem massa, está sob a ação do campo gravitacional, então tem peso, né? Então vamos lá? Peso. O corpo sofre a força-peso. Porém, galera, ele está apoiado na mesa, por isso que ele não cai, né? Então, se ele está apoiado na mesa,
ele faz uma força na mesa. Cuidado, não é a força-peso. Quem faz a força-peso é a Terra, e ele exerce um outro peso na Terra. Portanto, se ele está apoiado na mesa, ele empurra a mesa e a mesa empurra ele. Terceira lei de Newton, né? Logo, o que eu posso afirmar? Que eles estão em contato. Estão? Como é o nome mesmo da força de contato, galera? Normal. Normal. Então, olha só. Se o corpo empurra o chão, nesse caso a mesa empurra o corpo. Então, a mesa vai empurrar o corpo para cima. E essa força, esse empurrão, é uma força de contato e ela tem o nome de normal. A pergunta na letra B é qual a força aplicada pela mesa? Vamos dar nomes? Ó, o nome da força que a mesa faz no corpo é normal. Então a força é normal. Só que a normal, ela tem que ser igual ao peso para que isso esteja em equilíbrio no corpo. Então, normal igual a peso, portanto a normal aí vale também 100 newtons. 100 newtons de força. Beleza, gente? Vamos ver agora a situação C. Acompanha comigo. Novamente esse corpo tem uma massa, está sob a ação do campo gravitacional, então possui a força-peso que puxa ele para baixo, né? Então eu venho aqui e marco o vetor de força-peso. Só que se o corpo está puxando a mola para baixo, ela vai esticar, não vai? A mola esticando, se você soltar, ela não volta? O que acontece? A força elástica é uma força restauradora, é uma força que tende a puxar a mola de volta ao comprimento natural que ela tinha. Então, se a mola está sendo esticada porque o corpo está sendo pendurado, a força elástica tende a apontar de forma oposta, para cima. Então, temos aqui ao longo da mola uma outra força, chamada de força elástica, galera. Força elástica. Veja, para que isso esteja em equilíbrio, essas duas forças devem ser iguais. Primeiro, qual é a força da mola? Força elástica. E a força elástica, nesse caso, ela deve ser igual a quem? Ao peso, né, pessoal? Ao peso, senão ou isso cai ou isso sobe. Portanto, a força elástica também vale aí 100 newtons, né? Tá aí. Tudo bem? Agora vamos lá. Letra D, último item aí dessa questão. Novamente esse corpo tem força-peso, sempre vertical para baixo. Então você vem aqui e marca o vetorzinho de força-peso. Vertical para baixo. Oposto ao peso temos aqui um fio, então temos uma força de tração oposta à força-peso aqui. A tração, galera, é a força aplicada ao fio, tá? Tração. E o teto, ele tá preso aqui no fio, né? Então o teto sofre uma tração aqui para baixo, tudo bem? Portanto, qual é a força que o teto está aplicando? Uma força de contato com o fio, chamada de normal, e a normal, que é esse contato com o fio, deve ser igual à tração. Então, a gente fala aqui, a força que o teto está aplicando é uma normal, que é igual a T, que é a tração, força no fio, só que a tração deve ser igual ao peso para que isso esteja em equilíbrio. Então, tração igual ao peso. Portanto, a normal aqui vale também 100 newtons, galera. 100 newtons. Beleza, veja, são os mesmos valores, mas isso daqui é o que menos importa para mim. O que me interessa é você saber identificar o nome das forças, tração, normal, força elástica, força-peso, e entender o que é uma situação de equilíbrio para que você possa saber aí os valores a serem calculados. Tá legal?
Agora, questão número 2. Em uma construção, deseja-se colocar uma viga de 500 kg sobre um pilar. Para que o equilíbrio seja possível, qual a força que o pilar deve suportar? Então, galera, vamos lá. Então, você tem aí na construção civil um pilar, certo? Um pilar é uma barra, um poste, né? E temos uma viga. Uma viga, galera, é como se fosse uma barra gigante, assim, ó, de metal, que sustenta a sua construção, tá bom? Então, nesse caso, o que a gente pode pensar? A pergunta é, qual a força o pilar deve suportar? Primeiro, vamos anotar o que ele falou da viga. Ele disse aí que a viga tem uma massa. Então, anota aí, ó. A massa da viga, Mzinho, é de 500 quilogramas, certo? Portanto, eu vou fazer a representação aqui. A gente tem um pilar, né? Um pilar. Esse pilar tem que estar no chão, né? Então aqui no chão. E apoiado nesse pilar vai vir uma viga. Eu vou colocar a viga na horizontal, só para ficar mais simples de visualizar, tá? Então aqui é o pilar e aqui é a viga. O pilar é o que está apoiando, ok? Então, nesse caso, a gente sabe aí que a massa que este corpo que está em cima tem é de 500 gramas. Veja, esse corpo, se não tivesse o pilar, ele cairia. Ele cairia pela ação de quem, hein, pessoal? Pela ação da força peso. Então, eu vou marcar o peso da viga no nosso desenho. Vou marcar o peso da viga aqui, ó. Peso da viga, eu marquei aqui no meio dela, tá? Sempre vertical e para baixo, ok? Mas quem não deixa a viga cair? O pilar. Então o pilar ele tem que fazer uma força oposta à força peso na viga. Veja, eles não estão em contato aqui, pessoal, ó, contato. Então força de contato, como que chama mesmo? Normal. Então, se a viga tem a força peso para baixo, que a terra está puxando ela, o pilar ele tem o papel de quem? Do apoiador, de quem exerce o contato na viga. Então o pilar faz uma força na viga para cima. E esta força é chamada de força normal. Força normal é sempre perpendicular ao contato, então faz 90 graus com o contato. Se o contato está aqui e o pilar está embaixo, ó, 90 graus, ok? Ó, força 90 graus. Então você vem aqui na viga e marca aí a força normal. Então, tecnicamente, o pilar exercendo essa força normal é a força que equilibra o peso. Logo, quando a pergunta é qual força, qual o valor da força que o pilar deve suportar, ele quer saber o valor do contato, o valor da normal. Vamos calcular? Bom, a gente sabe que a normal deve ser igual ao peso numa situação de equilíbrio, né? Porque senão ou a viga cai ou ela sobe. Então, vou colocar aqui, normal deve ser igual à força-peso, né, galera? Mas conceitualmente falando, o porquê que isso daqui é verdade nessa situação de equilíbrio, né? Veja, a gente sabe que força resultante é igual a massa vezes a aceleração do corpo, certo? Força resultante é a soma desses vetores de força. Lembram disso? A gente falou disso daqui, ó. Então, me acompanha. Se eu tenho um vetor por um lado e um vetor por outro, eu tenho que fazer um menos o outro. Então, eu vou colocar aqui, ó, normal menos peso igual a massa vezes a aceleração. Só que, galera, isso aqui está acelerando para algum lado? Não, né? Está em equilíbrio. Então, se a aceleração é zero, zero vezes massa, zero, né? Zero vezes qualquer número é zero. Portanto, a normal menos o peso deve ser igual a zero. Agora isso é uma equação, né, galera? Menos peso, se vai para lá, vai positivo, né? Então vai ficar normal igual a peso. É daqui
que a gente chega nisso aqui, tudo bem? É a mesma coisa. Portanto, vamos lá. Se eu souber o peso da viga, eu sei o valor que o pilar sustenta. Vamos calcular esse peso da viga? Galera, como calcula peso, hein? É a massa dele, do corpo, vezes a gravidade local. Então, aqui é M vezes G. Portanto, quanto vale a nossa normal? Ó, a massa é 500 e o G vale 10. Então, 500 vezes 10 dá 5.000. 5.000 o quê? Newtons, né? Unidade de medida de força, newtons. Então, o pilar exerce uma força de 5.000 newtons para sustentar a viga. Tudo bem? Vamos lá? Questão número 3. Um livro tem massa igual a 500 gramas. Qual a força em newtons deve ser realizada para manter este livro em equilíbrio? Primeira coisa, tem um dado na questão. Vamos anotar? A massa do livro é de 500 gramas. Então vamos lá. De novo, vamos realizar um desenho da situação. Um livro ele tem que estar apoiado numa mesa, né? Então eu vou colocar aqui a mesa como uma superfície. Uma superfície. E o livro vai estar apoiadinho aqui, ó. Você está olhando o livro de lado. Então eu vou colocar um livro de lado aqui para você, ó. O livro está aqui, ó. Certo? Então vamos lá. A pergunta é: qual é a força que deve ser feita para equilibrar o vidro? Ou, o vidro não, desculpem, o livro. Então, primeiro, qual força está puxando o livro para baixo? A força-peso, né? A terra exerce a força-peso no livro. Então vamos marcar esse vetor de força-peso? Força-peso sempre vertical e para baixo, hein? Não esquece. Então, força-peso tá aqui, ó. Bom, o livro está em contato com a mesa. Contato com a mesa. Como chama força de contato? Isso aí mesmo que você pensou. Normal. A normal é sempre perpendicular e oposta ao contato, né? Perpendicular ele faz 90 graus com o contato. Então, se o contato está aqui, a normal que o chão faz no livro para equilibrar tem que ser vertical e para cima. Então, aqui, ó. Vertical e para cima. A força normal é a força que o chão exerce nesse livro aí, ó. Tudo bem, gente? Portanto, vamos lá. Para que possamos saber a normal, basta sabermos o peso, pois isso está em equilíbrio. Então, essas forças devem ser iguais, né? Então, vamos lá. Ó, a gente sabe que normal deve ser igual a peso, né? Então, normal igual a força-peso. Dessa forma, galera, agora a gente tem que pensar numa coisa. Toda vez que você for calcular uma força, a massa ela deve estar em quilogramas. Aqui ela está em gramas. Então agora você vai fazer uma conversão de unidades. Então vamos fazer essa conversãozinha para poder aplicar essa situação de equilíbrio aqui, ó. Antes da gente igualar, vamos converter gramas para quilogramas. Ó, a gente sabe que 1 quilograma vale 1.000
gramas. Quantos gramas a gente tem? 500. 500 gramas está para um valor X em quilo que não sabemos. Portanto, regra de 3, né? Multiplica em cruz aqui, ó, em X, né? Então, 1000 vezes X, 1000x. Igual 500 vezes 1, 500. Então, o nosso X, ó, equação de primeiro grau, galera. 1000 está multiplicando X, vai para lá, dividindo. Então, X é igual a 500 dividido por 1000. O que a gente pode fazer aqui, ó? Pode cancelar, né? Ó, corta esses dois zeros com esses dois zeros, certo? 5 dividido por 10 é só andar com a vírgula uma casa para trás, né? Isso dá 0,5. Então, meio quilograma. Portanto, 500 gramas é a mesma coisa que 0,5 quilograma. Agora sim, ó, tá em quilo. Podemos calcular a normal. Então, vamos lá? A gente sabe que normal é igual a peso. Portanto, pensa comigo, como calculamos o peso? Massa vezes gravidade. Então, substitua. Ó, quanto vale a massa em quilos? Meio, então 0,5. Quanto vale o G? 10, então substitui 10. Então, ó, 0,5 vezes 10 é só andar com a vírgula uma casa para frente, né? Então, isso aqui dá 5. Portanto, a sua normal, que é a força para equilibrar o livro, vale 5 newtons de força. Tá aí, galera, 5 newtons. Tudo bem até aqui? Questão número 4, quarta e última questão aí da nossa lista de exercícios. A massa de uma garrafa vazia é de 100 gramas. Essa garrafa é capaz de armazenar um volume igual a 1,5 litros. Pede-se. Pessoal, cuidado, é uma questão que você precisa visualizar. Então, não está conseguindo enxergar? Desenha. Vamos desenhar aqui, ó. Um esboço mesmo de uma garrafa, tá, pessoal? Um esboço. Ó. Uma garrafa vazia, certo? Esta garrafa vazia, ela tem uma massa que o exercício coloca aí de 100 gramas. Então vamos anotar aqui, ó. A massa dessa garrafa é 100 gramas, certo? E ela fala que pode caber aqui dentro uma determinada quantidade de água, de algum líquido, na verdade, de 1,5 litros. Então, o volume que esta garrafa possui, que ela comporta, é de 1,5 litros. Então, vamos anotar aqui, ó, Vzão de volume igual a 1,5 litros. Tudo bem? Portanto, vamos ver as perguntas que vão relacionar esses dois dados aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Na letra A, qual é o peso da garrafa vazia? Então, vamos calcular isso aí, ó. Vou colocar aqui, ó, letra A. Qual é o peso da garrafa vazia? Galera, ó, peso é calculado como mg. Só que a massa do corpo sempre deve estar em quilogramas. Veja, isso está em quilogramas? Não tá. Então você precisa converter gramas para quilogramas. A gente vai usar o mesmo raciocínio que usamos na questão de número 3. Se você voltar lá na questão número 3 no vídeo e der uma olhadinha, você vai perceber que a gente pegou o 100 e dividiu por 1000. Então, de gramas para quilogramas, dividimos por 1000.
Vamos fazer essa continha aqui, ó. 100 dividido por 1000, corta 2 zeros com 2 zeros. 1 dividido por 10, só andar com a vírgula para trás, né? Isso aqui é 0,1 quilogramas. Então, a massa em quilogramas é 0,1. Agora sim, como vamos calcular esse peso? Peso igual 0,1 vezes 10, m vezes g. Portanto, o peso será igual ao que, ó? 0,1 vezes 10, só andar com a vírgula uma vez para frente, né? Então, isso aqui dá 1 newton de força-peso. Tá aí o cálculo do peso da garrafa vazia. Vamos ver a pergunta do item B? No item B, a pergunta é a seguinte: a massa e o peso da água que ela é capaz de armazenar. Cuidado, são duas perguntas, né? Letra B. Vou colocar aqui em cima, ó. A pergunta é a massa e o peso da garrafa. Vejam, da garrafa não, desculpem, da água. Você já tem um valor de volume de água de 1,5 litros. A gente sabe que a partir do momento que a gente entende o que é densidade, vimos isso no módulo 1, a gente vê que a gente pode fazer uma conversãozinha. 1,5 litros é aproximadamente 1,5 quilogramas, certo? Portanto, a massa do corpo, ela vem desta relaçãozinha aqui. 1 litro é aproximadamente 1 quilo quando a gente usa a relação densidade, que é massa por volume. Portanto, a gente pode responder a primeira parte da pergunta. A massa é 1,5 quilogramas. Agora, quanto vale o peso da água? Pessoal, peso, não confunda peso com massa. Peso é massa vezes gravidade. Então, quanto vai valer esse peso aí, ó? A massa é 1,5. A gravidade vale 10. Logo, o nosso peso, 1,5 vezes 10, só andar com a vírgula uma casa para frente, né? 15 newtons de força-peso. A água possui 15 newtons de força-peso, pois ela possui esse volume aqui. Tudo bem? Vamos ver agora C? A força necessária para equilibrar a garrafa cheia de água. Claro, né, galera? Imaginem que esta garrafa, ela está sobre uma superfície. Da mesma forma que fizemos os outros itens, da mesma forma, a garrafa, ela está sendo puxada pela força-peso dela para baixo. O chão faz uma força normal, uma força de contato oposta à força-peso. Então a gente pode afirmar que a normal é igual ao peso. Desta forma, qual seria o peso da garrafa cheia? Se a garrafa vazia tem 1 newton e a garrafa cheia, só a água, tem 15 newtons, uma garrafa vazia com água tem um peso de 1 mais 15, 16 newtons. Então, neste caso, a força normal, que é a força para equilibrar uma garrafa cheia, é de 1 mais 15, 16 newtons de força normal. Tá bom, pessoal? Bom, hoje ficamos por aqui. Esta é a resolução das questões propostas. Espero que tenha ficado tudo claro, que o estudo de uma situação de equilíbrio tenha ficado bem fixadinho na sua cabeça, pois esse tema é muito, muito, muito importante. Tá bom? Um beijo!